zero. E você tem... Bem, você daqui, você consegue tirar uma fórmula, não consegue? Para toda derivada? Quem é a derivada n-ésima? Quem é? Quem é? Ó, quando é ímpar, fica com o quê? Com menos, né? Então é só colocar o menos 1 elevado a n, tá? Ímpar é menos, par é mais. Ah, o que é que está aparecendo no denominador aqui? Não tem. Não, desculpa. Correto, está correto. Mas a pergunta, vamos ver do numerador. Numerador, n fatorial. E agora, no denominador, x elevado a n, mas qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero. Então, você tem todas as derivadas. Você diz que essa função é n vezes diferenciável, qualquer que seja n natural. Você diz também que ela é de classe C infinito, tá? C infinito. Mas classe CK eu vou falar mais à frente, tá? Vamos ver mais um aqui. Tá? Ó, a função seno de x igual a seno de x, tá certo? Qualquer que seja, né? Qualquer que seja o x real. Quem é a derivada primeira do seno? Quem é? Cosseno de x, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada segunda? Quem é? Menos o seno de x, qualquer que seja o x real. Tá? Quem é a derivada terceira? Menos o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada quarta? É o seno de x. Qualquer que seja o x real. Tá certo? Então, aí começa o quê? Começa a se repetir. Tá certo? E eu posso dizer o seguinte, que a n-ésima derivada do seno, vou colocar aqui, assim, né? Não precisa, né? A derivada, a n-ésima derivada do seno, tá certo? Em x, é o quê? É o seno de x, se n, tá certo? Dado x real, tá? Dado x real, para facilitar a minha vida, dado x real, é o seno de x se o n é 4K. Tá certo? Com K pertencente a Z. Tá bom? É menos o seno, é o cosseno de x, se o quê? Se n for 4K mais 1. Com K pertencente a Z. K pertencente a Z não. K pertencente a N. Pertencente a N. Tá? É o quê? É o menos... É o cosseno de x, desculpa. É o menos o seno de x, se o n for do quê? 4K mais 2. Com K natural, certo? E é o quê? É o menos o cosseno de x, se o n for igual a quê? 4K mais 3. 4K mais 3 com K natural. Agora, não pense que você consegue, para qualquer função, uma fórmula
que te dá a enésima derivada. Ou seja, não há fórmula de derivação para derivada de ordem superior. Tá certo? Por exemplo, você pega essa função aqui, ó. Pega essa função aqui, só um exemplo. F de x igual a raiz cúbica de x2 mais seno de x2 mais 1 sobre x3 mais 1. Só um exemplo aqui. Como é que você, só olhando para cá, você tira quem é a derivada décima? Por exemplo. Não há. Para calcular a derivada décima, você vai ter que calcular o quê? Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta, derivada quinta, derivada sexta, derivada sétima, porque a função da sua derivada, a derivada primeira da derivada segunda, até chegar na nona derivada, que dá a derivada décima. Não tem a fórmula de recorrência. Tá? Não tem uma fórmula. Tá certo? O que tem são fórmulas gerais. Tá? O que tem são fórmulas gerais. Deixa eu ver aqui. Continuemos. Tá? Mas o fato é o seguinte, ó, pessoal. Você tem a definição de quê? De derivada, de função derivada. Então você tem, sendo f, dada f uma função, você tem o seguinte: seja f uma função. A definição é o seguinte: seja f uma função. Dado n natural, tá? Deixa eu pegar um pincel que esteja escrevendo. Direito. Dado n natural, a enésima derivada é definida assim, ó. A enésima derivada de f. A enésima derivada de f, tá? É definida assim. Quem é a enésima derivada de f? É a f se n é igual a quê? É igual a zero. Tá? Mas você precisa dessa definição aqui, para ter a definição geral. A enésima derivada da f é a f se o n é igual a zero. E é. Tá ruim hoje. Tá horrível. Mas vai melhorar, porque a gripe já foi embora, ficou só a tosse. E é a derivada da derivada de ordem n-1 se... Aí precisa muita coisa aqui para existir. Primeiro, é preciso que a f-1 esteja definida. Se a f-1 está definida, tá? Se a f, deixa eu usar a mesma anotação que eu uso aqui nas notas, porque eu sempre confundo. Eu sempre esqueço. f-1. Se, são três coisas. Se o n é maior que ou igual a 1, tá? É recorrente. Se a f-1 está definida, tá? E o conjunto formado por cada x real, tal que a fn-1 é diferenciável em x,
em X, esse conjunto tem que ser o quê? Diferente do vazio. Vocês estão entendendo? Então, é o seguinte, ó. Quem é a F0? Quem é a F0? Quem é? É a própria F, tá? Então, quando aparecer essa notação F0, é a derivada da F. Quem é? É a definição. Isso é por definição. Isso é uma definição, tá? Dado N pertencente ao natural, a enésima derivada de f é a função denotada por Fn e definida por... não vai apagar, não. E definida por... Tá aqui, a definição é essa. A Fn, a F, se n é zero, e é a derivada da n-1ésima derivada, se a n-1ésima derivada está definida e o conjunto aonde, o conjunto formado por cada x real, tal que a F, que é o que a n-1ésima derivada é diferenciável em x, se esse conjunto for diferente de zero, diferente do vazio, desculpa, perdão. Então você tem a F0. Quem é a F1? Quem é? É a derivada da F0, ou seja, a derivada da F. Ó, aí a anotação aqui, ó. Então quem é? Isso é a derivada. Mas se isso aqui só faz sentido, se o quê? Se o conjunto dos pontos aonde a F for diferenciável for o quê? Diferente do vazio. Porque aonde isso aqui for vazio, para, não tem mais derivada. Entendeu? Quem é a F2? Quem é? A derivada segunda. É a derivada de quem? Da derivada primeira. Mas isso aqui só existe quando? Quando, se a F, se essa função daqui de dentro existir, estiver definida, e o conjunto formado por cada x real, tal que a F1 é diferenciável em x, for diferente do vazio. Tá certo? E quem é a F3? Quem é? É a derivada de quem? Da derivada segunda. Aí vem para cá. Então, é uma definição recorrente, tá certo? E em cada caso, quem é a enésima derivada da f em x? Quem é? É um limite. Que limite? É o limite com u tendendo a x de quem? Da Fn a menos 1 de x, de u, desculpe. De u. Menos o quê? Fn a menos 1 de x sobre o quê? Sobre o menos x. Limite com u tendendo a x. Isso, qualquer que seja x pertencente ao domínio da Fn menos 1. Tá? Que fique bem estabelecido isso aí. Deixa eu passar a lista antes que eu me esqueça. Vocês entenderam a recorrência? É uma coisa recorrente. E tem o seguinte, pessoal, ó. Tá? Assim. Tem as fórmulas gerais de derivação. Então, vamos botar, eu vou só mencionar por causa do tempo, mas vamos às fórmulas. Aí, ó. Proposição. Sejam, tá? Assim.
Vamos começar com a definição. Definição bem simples. Sejam P um número real, F uma função e N um número natural. Nós dizemos que a função f é n vezes diferenciável em P quando P pertence aqui ao domínio da n-ésima derivada. Só isso. Uma função é n vezes diferenciável em P quando o P pertence ao domínio da n-ésima derivada. Nós dizemos que uma função é diferenciável em um conjunto quando ela é diferenciável em... nós dizemos que uma função é n vezes diferenciável num conjunto quando ela é n vezes diferenciável em cada ponto desse conjunto. Ou seja, quando o conjunto está contido no domínio da n-ésima derivada. Nós dizemos que uma função é n vezes diferenciável, só isso, quando ela é n vezes diferenciável em cada ponto do seu domínio. Por exemplo, a função seno, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n natural. Porque ela tem a n-ésima derivada em qualquer número real. A função 1 sobre x, a função 1 sobre x também é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n natural. Porque ela possui a n-ésima derivada em cada ponto do seu domínio. Você entendido? Tem funções que não são n vezes diferenciáveis. Exemplo, a função que eu coloquei aqui, que era f de x igual a x2 vezes seno de 1 sobre x, se x é diferente de zero, tá? Não, esse exemplo eu vou ver depois, tá certo? Porque ela é uma vez diferenciável. Agora, se ela é n vezes diferenciável, aí são outros 500. Nós veremos, eu vejo depois, tá? Ah, sim, não, calma. Dá para falar, claro. Essa função aqui, ó, f de x igual a x2 vezes o seno de 1 sobre x, se x é diferente de zero, se x é diferente de zero, e é zero se x igual a zero. Ela é diferenciável, não é? Nós vimos. Ela é uma vez diferenciável. Agora tu pergunta, ela é duas vezes diferenciável? Ela tem derivada segunda em todos os pontos do seu domínio? Alguém é capaz de responder? Ela é uma vez diferenciável, porque ela é diferenciável. Por que ela não é duas vezes diferenciável? No zero. No zero, ela tem derivada no zero. Mas a derivada no zero não é contínua. Como a derivada no zero não é contínua, no zero a derivada não tem derivada. Porque para uma função ter derivada num ponto, é necessário que ela seja contínua nesse ponto. Então, essa função, ó, existe a derivada primeira no zero, mas não existe o quê? A derivada segunda no zero. Tá? A derivada primeira no zero tem, mas a derivada segunda no zero não tem. Tá? Por quê? Porque a derivada não é contínua no zero. Tá? Aí tem os resultados gerais, que isso que eu vou colocar aqui, e devido ao tempo, eu vou ficar só nos enunciados, tá?
é a primeira proposição.